Fala galera, como vocês estão? Tudo certo? Pessoal, a gente vai falar de um jogador que alguns o amam, outros nem tanto. Mas a verdade seja dita que, apesar dessa divisão de sentimentos, Neymar Júnior é sem dúvida o jogador de futebol mais talentoso que surgiu em nosso país nas últimas 2 décadas. Isso a gente pode dizer facilmente, né? É praticamente algo inegável. No Barcelona, ao lado de Messi, Suárez viveu seus momentos mais brilhantes, onde realizou um dos seus maiores sonhos e venceu a Champions com apenas 23 anos, fazendo até o gol que sacramentou o título. Porém, apesar desse seu dom diferenciado, é um fato que o atleta não atingiu as glórias que muitos imaginavam que ele poderia atingir ainda quando era adolescente no Santos. Aliás, muito pelo contrário. Hoje, com seus 32 anos, muitos duvidam que ele ainda possa jogar em alto nível. Podemos dizer que o eterno menino Ney já está em sua fase final de carreira voltando a jogar pelo Santos, após não ter rendido o esperado no Al Hilal da Arábia Saudita. Seria a joia santista o maior talento desperdiçado da história do futebol brasileiro, como muitos dizem, ou isso é só um exagero? Bem-vindos ao canal Resenha de Craque e hoje vocês vão ver desde o auge até a queda de Neymar. Mas antes da gente seguir pro vídeo, pessoal, não esquece aí de estar curtindo o nosso vídeo, compartilhando, comentando, tá bom? Vamos dar essa forcinha aí pro nosso canal que ajuda a gente bastante, belezura? E bora pro vídeo! Neymar da Silva Santos Júnior nasceu em Mogi das Cruzes no dia 5 de fevereiro de 1992, mas ainda muito jovem se mudou para São Vicente e em seguida para Santos, onde surgiria para o mundo anos depois. Ainda como simplesmente Juninho, chegou às categorias de base do Peixão em 2002 e já muito novo passou a ser tratado como uma joia por seus diversos treinadores. Sempre muito talentoso, se destacou tanto nos gramados como no futsal, onde aprimorou suas habilidades. Ainda na adolescência, já possuía grande atenção da mídia, chegando a participar, quando era ainda moleque, de campeonatos amistosos, jogos amistosos, feitos no final de ano pelos jogadores. Desde essa época, todos ao seu redor tinham a certeza de que aquele franzino garoto seria atleta profissional e que se tornaria um dos grandes do futebol. Aos 14 anos, Ney, depois de fazer uma espécie de estágio no Real Madrid, recebeu um convite para ir jogar no time da capital espanhola. Porém, o garoto e sua família decidiram por ficar na Baixada, após uma excelente proposta financeira. Dizem que o Peixão pagou R$1 milhão para que ele permanecesse nas categorias de base do clube. Sorte dos torcedores e dos amantes de futebol que puderam usufruir da qualidade do menino, que só foi aumentando conforme o tempo passava. Após brilhar na base, Neymar fez sua estreia no time profissional em 7 de março de 2009, aos seus 17 anos, na partida contra o Oeste no estádio do Pacaembu pelo Campeonato Paulista. O resto já é história, né? Pelo gigante brasileiro, o menino surgiu como a principal revelação do alvinegro praiano, pós-Pelé, e encantou os torcedores com exibições fora do comum na Vila Belmiro. Quem não se lembra dos golaços que fazia aqui? Mesmo tão novo, ele parecia que jogava um outro esporte, estava totalmente em outras sintonias demais, simplesmente deitava nos adversários. Com suas atuações chamou a atenção não só dos santistas, mas de todo mundo. Pelo clube acumulou conquistas como a Copa do Brasil de 2010 e a Copa Libertadores de 2011, na qual foi eleito o melhor jogador da competição com apenas 19 anos. No Mundial de Clubes daquele ano, a derrota para o Barcelona de Guardiola não tiraria o brilho de toda a temporada mágica do alvinegro, e sim seria uma pista de um novo destino para o craque. Vendido por valores astronômicos ao Barcelona de 2013, valores esses que até hoje não se sabe ao certo devido à polêmica transferência, aliás, caso esse que daria até um vídeo próprio sobre o assunto, mas vamos deixar mais pra frente. O menino de Mogi das Cruzes se juntou a Lionel Messi para escrever mais um belo capítulo do clube catalão. Seu primeiro ano não foi lá aquelas coisas, né? Convenhamos. Depois da temporada ok pelo time, veio a disputar a Copa do Mundo aqui em solo brasileiro, onde estava jogando bem até tomar a fatídica joelhada de Zúñiga, acabando ali sua participação no torneio. Coisa que ele deve ter dado graças a Deus, né? Já que assim escapou de fazer parte do vergonhoso 7-1. Mas, voltando ao Neymar, que é melhor, de volta ao Barça e ao lado do mito argentino e de Luizito Soares, Ney brilhou na Catalunha e se colocou de vez entre os melhores jogadores do planeta. E foi exatamente nessa temporada 2014-2015 que podemos dizer que aquela promessa do Santos viveu aquilo que imaginávamos, desde quando ele ainda era uma criança e teve o seu auge. No dia 6 de junho de 2015, em Berlim, o Barça ganhava da Juventus, liderada por Pirlo e Buffon.
por 3-1, conquistando seu quarto europeu em 10 anos, com direito a Neymar fazendo o terceiro gol já nos acréscimos, selando a vitória catalã. Momento mágico na vida do ainda jovem de 23 anos. E não foi só isso. Aquele gol, 10º dele na competição, o colocou como artilheiro da Champions, ao lado apenas de Messi, seu companheiro de equipe, e de Cristiano Ronaldo. Algo simbólico, pois ali víamos pela primeira vez o brasileiro chegar onde todos esperavam que ele chegasse um dia, ao nível dos dois monstros. A partir daquele momento, Neymar entrava na mesma conversa e se colocava na prateleira do alto nível do futebol, certo? Infelizmente não foi bem assim que aconteceu. Depois daquela temporada mágica onde o Barça ganhou tudo, com o Neymar fazendo 39 gols na temporada e ao lado de Messi e Suárez, formando o que talvez tenha sido o trio de ataque mais poderoso da história do futebol europeu, e mais do que isso, e tendo como protagonista e marcando em todas as fases agudas da Champions e assumindo o papel de craque, as coisas não andaram conforme ele e seus fãs imaginavam. A temporada seguinte ainda foi boa, com doblete espanhol e 31 gols, mas a outra ficou abaixo, à exceção do jogo extraordinário contra o PSG, aquele polêmico do 6-1, quando deu mostras de que podia ser o cara mesmo com o Messi em campo, onde ele bateu o pênalti mesmo com o argentino na partida e chamou a responsa. Só que, ao final da sua quarta temporada com o Barça em 2017, Neymar surpreendeu e chocou o mundo da bola quando decidiu deixar a Espanha e ir para Paris jogar no PSG, por simplesmente 222 milhões de euros, na maior transferência de todos os tempos. Para muitos, foi nessa decisão que as coisas começaram a desandar. Neymar deixou o Barcelona para ser protagonista para sair da sombra de Messi e com um objetivo claro, ganhar a Champions League com um novo time. O problema foi que, para convencer um brasileiro, o time francês praticamente deu as chaves do clube para o Ney, que passou por polêmicas desde desentendimentos com colegas de time até tretinha com a torcida. No campo, não se pode dizer que o 10 da seleção não jogou bem. Em 6 anos foram 13 títulos e mais de 100 gols com a camisa do time francês. No entanto, o sonho da Champions inédita bateu na trave com derrotas em mata-mata e com o vice-campeonato na grande decisão da temporada 2019-2020 contra o Bayern. Mas o que pegou mesmo para a torcida e os críticos foram as sequências de lesões, que fizeram muita gente questionar seu foco na sua profissão e sua passagem no geral pelo clube parisiense. Neymar desfalcou a equipe durante parte de cada temporada por conta de problemas físicos. Isso realmente não é o que se espera de sua maior estrela. Seu final no clube não foi dos mais felizes, sendo preterido pelo querido do país Mbappé, que praticamente o enxotou do time. Antes de passarmos para a penúltima etapa, não tem como fazer um vídeo do jogador sem falar da sua carreira com a amarelinha. Afinal, muitos se esquecem, mas goste ou não, o menino é o maior artilheiro da seleção brasileira. Pela seleção, o atleta assumiu o protagonismo desde cedo. Muitos já o queriam na Copa de 2010 com 18 anos, mas o nosso Dunga, queridíssimo técnico Dunga Bull, não quis o levar e levou grafite, que ajudou a rabiscar nossa eliminação da Copa. Em 2013, com apenas 21, já conquistava a Copa das Confederações no Maracanã, com show sobre a então campeã do mundo, Espanha. 3 anos depois, também no Templo do Futebol, deu ao Brasil a sua primeira medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. E em 2023, superou Pelé e se tornou o maior artilheiro da amarelinha em jogos oficiais. Mas claro, o que é mais lembrado não são seus sucessos, mas sim seus fracassos, como as perdas precoces na Copas de 2018 e 2022, além do já comentado 7-1 em casa que ele nem sequer fez parte. Chegamos à nossa penúltima fase de Neymar. No dia 15 de agosto de 2023, o cientista foi anunciado oficialmente pelo grande Al Hilal da Arábia Saudita. O melhor jogador brasileiro estava indo atuar numa liga sem expressão que, está se fortalecendo tendo nomes como CR7, mas com 31 anos já seguir por esse caminho? O português já está com seus quase 40, por exemplo. Esse fato fez muitos decretarem a queda definitiva de Neymar. E para ajudar ainda nesse argumento, ele com pouco tempo de clube já se machucou seriamente e ficou de fora de boa parte da campanha do time, que venceu o campeonato nacional, mostrando que eles nem precisam do brasileiro para serem campeões invictos. E pulando para a atualidade, Neymar acaba de voltar para o Santos. Não se sabe muito ainda sobre a negociação com o clube da Baixada, mas para voltar o craque aceitou abrir mão de cerca de 15%
dos 65 milhões de dólares que iria receber do clube árabe. O craque retorna para o Santos por 5 meses, podendo estender o contrato até a Copa do Mundo. Mas qual o interesse de Neymar em jogar por apenas 5 meses? Aparentemente existe a vontade do craque em retornar ao futebol europeu, e o Santos pode ser essa porta de acesso para o retorno que ele busca. A esperança de Neymar é conseguir se recuperar 100% até o fechamento da janela de transferência da Europa e voltar a jogar em alto nível. Mas recentemente, tem gente que já nem enxerga o craque mais na seleção, o que era inimaginável há 2 anos atrás. Neymar, sem dúvidas, quando encerrar a carreira, terminará como um dos grandes da história do futebol brasileiro. Mas que, com o talento que tem, nunca ter ganho uma bola de ouro ou uma Copa do Mundo, mostra o quanto sua carreira poderia ter sido maior. Claro que ainda tem tempo, só que, sinceramente, a cada dia que passa diminui as pessoas que ainda acreditam que o ex-prodígio possa conseguir feitos desse tamanho. O que nos resta é aguardar e torcer para que ele volte a jogar bem. Afinal de contas, todo mundo que aprecia um futebol bem jogado gostaria de ver Neymar brilhando novamente.